Eu e ele fazendo as fotos da noiva, ele me bate as costas no vaso, o vaso cai, quebra, aquele barulho, e todo mundo da igreja parou para ver o que tinha acontecido. Quando foi ver, o fotógrafo tinha derrubado o vaso. Fala aí pessoal, eu sou o Patrick da Silva, fotógrafo profissional de eventos, em especial aniversário infantil e casamentos. Sejam muito bem-vindos por aqui em mais um vídeo no nosso canal. E ó, galera, é o seguinte, desde já eu quero pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, me ajude a chegar a 3 mil inscritos, já se inscreve aí no canal, tá bom? E se você ficar até o final do vídeo e gostar do vídeo, ou não gostar também, deixa a sua opinião. É importante que você deixe lá nos comentários o que você achou, tá bom? A sua opinião é muito importante para nós. E bora para o vídeo. Galera, o vídeo de hoje, tá? Não é nada sobre equipamento, não é nada sobre luz, não é nada sobre composição, diafragma, não é nada de coisas técnicas de fotografia, não. Hoje, resumindo aqui, é histórias de fotógrafo. Eu acho muito importante eu compartilhar aqui algumas experiências que eu já tive dentro dos eventos que eu já fiz com vocês, porque eu acredito que quem está iniciando na fotografia já passou por algum momento difícil dentro do evento, ou se não passou, vai passar. Essa é a grande verdade, tá? Então eu acho muito importante esse conteúdo de hoje, tá certo? Então fique até o final que você vai absorver algum tipo de aprendizado, um aprendizado para não cometer os mesmos erros que eu e outros fotógrafos já cometeram dentro de eventos, seja aniversário infantil, casamento, esporte, tá certo? E hoje eu vou compartilhar com vocês um desastre que aconteceu comigo, com a minha equipe, dentro de um casamento. Bom, vamos lá, galera, é o seguinte, eu trabalho com alguns nichos, tá? Eu trabalho com, o principal é aniversário infantil, tá? Eu trabalho com aniversário infantil, eu trabalho com casamentos, que é o meu segundo nicho, tá? Esses dois é os que eu mais trabalho, aniversário infantil e casamento. E tem os outros nichos que eu também trabalho, que assim, né? Eu faço quando surge trabalhos, né? Que é fotografia esportiva, batizado, fotografia de alimento, esses ensaio de casal, esses aí eu faço só quando me solicitam mesmo, tá? Mas os meus nichos que eu trabalho forte é aniversário infantil e casamento. E hoje a história que eu quero contar para vocês é sobre casamento, né? Alguns anos atrás, eu fiz um trabalho de casamento. E só um adendo importante, quando eu vou fazer casamento, eu sempre gosto de levar a minha equipe. Por quê? Porque casamento até dá para você fazer sozinho, só que não vai ficar uma coisa completinha como o cliente merece ter, tá? Então, já uma dica para você, ó. Se você for trabalhar com casamento, leve sempre uma equipe, tá certo? Então, quando eu vou fazer casamento, eu gosto de levar a equipe para trabalhar comigo, para me ajudar. Porque quando a gente tem equipe, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, tá certo? Então, por isso aí que eu gosto de levar a equipe, até pelo tamanho, né, do evento, que é um casamento, da responsabilidade, dos momentos que acontecem no casamento, que são vários ali momentos durante todo o casamento. Então, quando você está sozinho, você não consegue capturar tudo. Agora, quando você tem uma equipe, você já consegue ali entregar um trabalho mais detalhado, com mais emoções, com mais reações, enfim. O ideal é que você vá para casamento com a equipe. E eu, né, como sempre, fui fazer esse casamento, isso foi há uns anos atrás. Fui fazer esse casamento com a minha equipe. Nesse dia a gente estava em três na equipe. Tava eu como primeiro fotógrafo, tinha um segundo fotógrafo e tinha nosso auxiliar. Estávamos em 3. E esse casamento era por volta de umas 8h30 da noite, quase 9 horas. Então a gente foi, preparou tudo, a gente fez making off da noiva, making off do noivo, né, que é o pré-casamento ali, né, a preparação ali do dia da noiva, né, do noivo. A gente fez as fotos, tudo bonitinho, certinho, e fomos pra igreja, né. Até aí tudo belezinha, tudo perfeitinho. E aí, né, chegou lá na igreja, a gente viu aquela igreja maravilhosa e tudo mais. E a decoração na passarela do meio ali, né, da igreja, tinha aqueles vasos, né, tinha aquele tapete verde, bem longo assim, ó. A igreja era muito bonita, muito grande. E o tapete era muito grande, sabe? Assim, de verdade, gente, a igreja é uma das maiores da América Latina, tá? Só pra você ter uma ideia. Uma das igrejas maiores da América Latina. E beleza, a gente foi fazer esse casamento.
E aí, o corredor central, que é onde a noiva entra, os padrinhos entram, tinha, né, a decoração tudo certinho, tinha aquele tapete lindo, né? Se eu não me engano, o tapete era um verde bem bonito. E também tinha uns vasos, né? Da porta de entrada até o altar, cheio de vasos assim, ó, entre os bancos, sabe? Entre os bancos. E eram uns vasos com umas flores brancas, que eles falam que é a flor de copo. Flor de copo. Ah, eu não lembro lá, mas era uma flor bem cara, a decoração muito cara. E os vasos, eram uns vasos assim, ó, de verdade, tinha mais ou menos 1 metro o vaso. E o vaso com aquela planta chique, cara, com água, né? E igual eu falei, era da porta ali, né, de entrada até o altar com essa decoração. E beleza, o casamento começou, nós fotografando, tudo certinho, os padrinhos entraram, o pai e a mãe entrou, foi entrando todo mundo. E aí chegou a hora da noiva. E nessa igreja, era a primeira vez que eu tinha fotografado, né, na verdade, foi a primeira vez. E aí o que a gente fez? Na entrada da noiva, a gente queria pegar umas fotos mais... Como a gente não tava de lente zoom na época, eu tava com uma 50mm, 1.8, e o meu auxiliar tava comigo, ele tava com uma 35, se não me engano. E a gente, né, foi fazer a entrada da noiva. Até aí tudo certinho. E aí, chegou a hora da entrada da noiva, ela veio entrando, certo? O que a gente fez? A gente falou assim, ó, como o corredor é muito grande, era muito mesmo, muito grande. O que a gente pensou? Falou assim, ó, é o seguinte, vamos lá, a gente vai entrar no corredor, a gente vai vir junto com a noiva fotografando. A noiva vai vindo, a gente vai vindo junto com ela, né? Andando de costas e clicando, né? Fazendo as fotos. E beleza, a gente foi, aí a noiva foi entrando, a gente veio entrando com a noiva e a gente foi fotografando e vindo de costa. Fotografando e vindo de costa. E aí, estava eu e meu auxiliar, né? Fotografando no mesmo corredor. E aí, gente, sabe o que aconteceu? O meu auxiliar, ele me bate as costas no vaso daquele. Você pensa num barulho de vaso quebrando que não fez. Meu irmão, o vaso de 1 metro de vidro. 1 metro, o vaso, e o vaso era de vidro. E outra, cheio de água, tá? Cheio de água. E aí, quando ele bateu as costas no vaso, o vaso assim, ó, tombou, e eu vi tombando. E aí não deu pra mim pegar, porque eu tava com a câmera na mão, a noiva entrando, olha o BO. A noiva entrando, eu e ele fazendo as fotos da noiva, ele me bate as costas no vaso, o vaso cai, quebra, aquele barulho, e todo mundo da igreja parou para ver o que tinha acontecido. Quando foi ver, o fotógrafo tinha derrubado o vaso. Meu irmão, e na entrada da noiva... Pra você ter uma ideia, a entrada da noiva é o momento mais principal do casamento. É a entrada da noiva, meu irmão. Não pode ter erro ali, não pode. Ainda mais derrubar um vaso. Irmão, e aí fez um barulho gigante dentro da igreja, molhou tudo o tapete, e eu fiquei desesperado, eu não sabia se eu acudia o fotógrafo, se eu tentava catar lá as flores derrubadas, eu não sabia se eu continuava fotografando ali a noiva, mas em questão de milésimo de segundo eu decidi que eu tinha que fotografar ali, ó. Eu tinha que fotografar a noiva, caiu o vaso, quebrou tudo, deixa o pau moer. E eu fiz só assim pra noiva, ó, vamos, e batendo ela entrando e eu andando aqui de costas de novo. E aí o cerimonial que tava lá, que era muito competente por sinal, que é um dos cerimoniais, eu acho que é o mais caro aqui da cidade, e lembrando que eu acho que eles nunca mais vão me indicar para casamento. Por conta desse casamento que o meu auxiliar, né, que a minha equipe, derrubou esse vaso, eles nunca mais vão me indicar para noiva nenhuma. E aí o cerimonial lá fez o movimento da correria, já trocou o vaso, pegou um vaso lá do final, trocou, já colocou lá no lugar daquele que tinha quebrado, já deu uma limpada lá mais ou menos, né, na cena, e a noiva entrou. Mas irmão, pensa numa tristeza que me deu, uma agonia. Uma agonia. É a mesma coisa de você estar fotografando e a câmera estragar. Agonia. Me deu uma agonia, uma tristeza. Aí eu olhava pro meu auxiliar, não sabia se eu xingava ele ou se eu entendia o lado dele. Aí eu fiquei sem reação, mas assim, galera, esse foi o perrengue
mais esse mesmo, mais fudido que eu já peguei. Esse foi o perrengue mais ferrado que eu já peguei. O meu auxiliar quebrou um vaso na hora da entrada da noiva. E assim, ó, eu sei que deve ter algum vídeo por aí que os convidados lá filmaram, porque a noiva estava entrando. Então todo mundo estava filmando, fazendo stories naquela hora. E aí você imagina o que não virou. Tanto de cliente que eu não perdi. E só que depois de passou tudo, depois que o casamento, né, a cerimônia acabou, depois que a gente foi pra festa, no outro dia eu chamei a minha noiva, né, no WhatsApp, conversei com ela, expliquei pra ela, falei, ó, se tiver que ressarcir o dinheiro do vaso lá, da planta que quebrou, você me fala que a gente vai organizar. E aí ela falou que não precisava, eu pedi perdão pra ela, desculpas, pedi 1000 desculpas pra ela, pro noivo, né, pra todo mundo. E eles me entenderam, né? O cerimonial também, eu contatei eles me entenderam, super me entenderam. Mas enfim, deu tudo certo depois no final, entreguei as fotos pra ela, as fotos ficaram lindas, né? Tirando essa merda que aconteceu, as fotos ficaram lindas, tá? Mas isso foi pra mim, foi uma das piores coisas que já me aconteceu dentro da área do casamento. Eu derrubar esse vaso. E eu sei que tem muito mais fotógrafo que tá aí que já fez muito mais cagada do que isso. Tem fotógrafo que já caiu na piscina, tem fotógrafo que já deixou a câmera cair, tem fotógrafo que já derrubou noiva, tem fotógrafo que já pisou no vestido da noiva, enfim. E essa foi uma das piores coisas que eu já passei no casamento, tá? Mas o importante é que no final deu tudo certo, no final a noiva me perdoou, o noivo me perdoou, eu pedi sinceras desculpas para eles, pedi sinceras desculpas pro cerimonial, e o cerimonial depois me entendeu. Eu conversei com o meu auxiliar que derrubou o vaso lá, eu entendi ele também, né? Mas assim, galera, resumindo, isso aconteceu por quê? Porque na época eu era iniciante, não sabia como portar dentro do casamento grande, sabe? Hoje isso não acontece mais. Depois disso, nunca mais derrubei nada. Depois disso, eu fiquei muito mais esperto. Inclusive eu e o meu auxiliar, né? O pessoal da minha equipe, certo? Então, assim, quando você inicia, você tem que ter muito cuidado, tá? Na hora do casamento. Quando você é iniciante, tem que ter muito cuidado, tá? A gente só fez aquilo porque a gente estava no lugar errado. Primeiro que a gente não tinha que entrar no corredor. Porque o corredor é o lugar da noiva entrar. Não é lugar do noivo, não é lugar do fotógrafo entrar, do videomaker entrar, da storymaker, não é. O corredor central é especialmente da noiva. E a gente entrou lá e deu no que deu, né? E imagina você indo num corredor e voltando de costa fotografando, fotografando, cheio de vaso no corredor. Ia dar merda, meu irmão. E na merda como deu, entendeu? Então, tome cuidado na hora de fotografar o casamento. Tome cuidado. Quando for andar para trás, dá uma olhadinha para ver se não tem nada. Ó, dá uma olhadinha, dá um passo, dá mais uma olhadinha, entendeu? Sempre dá uma olhadinha. Então, assim, tome muito cuidado, pessoal. Tome muito cuidado mesmo. Isso me prejudicou muito. Tenho certeza que vários casais que estavam lá, que na época eram noivos e iriam se casar, eu perdi esses clientes, eu perdi. Por mais que os meus trabalhos eram bons, são bons, eu perdi os clientes. Porque eles olharam aquela merda que aconteceu e aí o meu conceito com eles caiu. O conceito da minha equipe caiu, tá? Então esse é o perrengue, um dos maiores perrengues que eu já passei. Espero que sirva de lição para vocês, tá? E se você já passou algum perrengue, seja em casamento, aniversário, ensaio, futebol, enfim, qualquer evento que você foi fotografar e passou perrengue, fez alguma cagada, deixa aqui nos comentários, deixa eu saber o que você fez de errado, tá? Deixa nos comentários aí, fechou? O vídeo é esse, espero que você tenha gostado, tá? E se você gostou, deixa o seu like, curte, comenta aí, compartilha, tá certo? E é isso, pessoal, obrigado por estarem aqui, valeu, beijo, fui!